Oiê, galerinha do oitavo. Olhem só, nesse vídeo a gente vai começar a falar então das vozes verbais. Comentei com vocês hoje na live, né, que nosso próximo assunto seria esse, tão importante quanto a questão de transitividade verbal. Então a gente começa hoje falando de vozes verbais. Então vamos primeiro para a definição. Me acompanhem na página 79 do livro de vocês. Seguinte, são 3 tipos de vozes verbais que nós temos. A voz ativa, voz passiva. Em voz passiva nós temos 2 e a voz reflexiva. São 3, ativa, passiva e reflexiva. A voz passiva apresenta pra gente 2 situações. Por isso aí a gente vai ter que aprender aí e guardar os 4 casos, ok? Então vamos lá. São 3 as vozes do verbo, ativa, passiva e reflexiva. A flexão de voz acontece porque o verbo transitivo direto e o transitivo indireto permitem que o sujeito apareça como agente, paciente ou agente e paciente da ação. Então, por que a importância de a gente estudar as transitividades verbais antes, tá? A gente usa as questões de transitividade verbal aqui nas vozes verbais. Então, a gente precisa conhecer e aprender um antes do outro para poder aqui utilizar, tá? Então, a voz verbal, ela é relacionada ao sujeito, é a relação do sujeito com aquele verbo. Como que se estabelece aquela relação ali? O sujeito vai poder ser agente ou paciente, tá? Então vamos começar a falar da primeira voz, que é a voz ativa. Ativo. Então pensa numa situação de atividade. Alguém está agindo ativamente. Nessa situação, a gente tem na voz ativa o sujeito agente. Ele está agindo em relação àquela situação, daquela construção ali que a gente vai ler, tá? Dentro de uma oração, o sujeito, ele não sofre, né, a ação, ele age. Então, é ele que pratica aquela ação. Vamos começar com um exemplo aqui, ó. O leitor escreveu a carta. Primeira coisa, está na ordem direta aqui da construção de oração, que é sujeito, verbo, predicado, sendo o verbo a primeira palavra do predicado. Não tem nada trocado aqui, não tem nada fora de ordem, né? Então, o sujeito como agente na ordem direta da frase. Quando a gente fala o leitor escreveu a carta, quem é que escreveu? O leitor, o sujeito leitor, concorda? E aí a gente vai entendendo que a gente retoma sujeito, nós estudamos os tipos de sujeito, nós estudamos transitividade verbal, nós já estudamos também os tipos de predicado. Olhem só, para chamar a atenção de vocês que as coisas ficam totalmente interligadas, né? Embora a gente agora esteja analisando, a gente analisa as partes, mas todas elas se ligam. É importante a gente entender aqui a localização e como funciona tudo isso, né? Então, na voz ativa, ela está na ordem direta da construção de oração e o sujeito, ele é o agente, é ele que pratica a ação. Então, a voz ativa, o sujeito é agente da ação verbal, portanto, é ele que pratica a ação expressa pelo verbo, e o exemplo foi esse que eu falei, o leitor escreveu a carta, tá? Primeiro contato, o primeiro exemplo, o primeiro momento aí de voz ativa. Nos próximos vídeos, mais exemplos das outras vozes, tá? Beijo.